Hoje, nosso segundo podcast para falar sobre imposto de renda. Começou a jornada 2024 e temos um convidado especial, Ciro Mello, para bater um papo sobre esse tema importante do leão, imposto de renda. E aí, Ciro? Bacana, Felipe. Obrigado pelo convite. Aqui, segundo episódio do podcast da F. Excelente. Vamos lá. Chega essa época, acho que contador já fica louco, né? Quero tirar algumas dúvidas aqui, quero entender um pouquinho mais sobre como que funciona essa questão do imposto de renda, que eu não entendo nada, e tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre o tema também. Acho que a principal dúvida que a gente pode ter é: por que leão, Felipe? Por que leão? Por que leão? Legal, né? Todo mundo sabe que é o leão, a gente usa até esse termo, né? A gente até na F desmistifica um pouquinho do leão bravo para um leãozinho, né? Domesticado, um animal de estimação, não aquele leão da selva. E é interessante a pergunta, porque leão foi denominado sendo mascote da Receita Federal na década de 70, em 1979, quando a Receita Federal lançou uma campanha publicitária para definir um mascote para uma campanha de fiscalização, e decidiram que o leão seria o melhor animal para representar o imposto de renda, porque é um animal que é o rei da selva, é justo, não ataca sem avisar, e aí eles fizeram toda uma correlação em relação ao leão, o animal, e o mascote de imposto de renda, e ficou até hoje. Então hoje a gente começa aí a jornada leão para falar sobre imposto de renda, e esse é o leão, esse é o significado do nome leão. Caramba, pra quem não conhece, acha que o leão vai dar uma mordidinha só ali, e é por isso, né? É que eles falam que ele não morde sem avisar. Entendi. Mas ele morde. Mas ele morde. Mas ele morde. Exato. E acho que o ponto principal é esse. Pô, leão, excelente. Não sabia de tudo isso, uma enciclopédia, o Felipe, na verdade. Até o ano que foi a questão do leão. Mas tá legal. Uma dúvida muito grande. Tem gente que precisa declarar, tem gente que não precisa. Eu sei que muda bastante essa questão também. Então, assim, 2024, quem precisa declarar imposto de renda? Até antes de falar quem precisa, Ciro, eu sempre escutei uma frase e eu concordo, ela é verdadeira. Se você precisa pagar mais imposto, é sinal que você está ganhando mais. E tem correlação, de fato, né? Morder imposto, vamos usar esse termo, né? O leão vai morder, eu vou pagar mais, também significa que talvez você tenha um ganho superior ao que você tinha anteriormente. Todo ano a Receita Federal ela muda, né, as tabelas e as regras em relação aos obrigados a fazer a declaração de imposto de renda para aquele ano, né? Principalmente para esse ano, algumas regras mudaram, entre elas, para quem tem hoje bens que sejam superiores a R$800 mil, fica obrigado a declarar imposto de renda. Para quem teve rendimentos superiores, eu vou arredondar alguns números, né, Ciro? Para quem teve rendimentos superiores a R$31 mil durante o ano de 2023, também fica obrigado a declarar o imposto de renda nesse ano. Mas algumas dúvidas comuns. Exemplo, eu não entrei no pré-requisito da obrigatoriedade da declaração. Eu não estou obrigado a declarar. Posso? Pode. Nada impede você de declarar, mesmo não estando obrigado. Então essa é uma pergunta também interessante, que mesmo não estando obrigado, você pode fazer a sua declaração. Tem vantagens ou não? Eu acredito que sim. Até estávamos conversando, eu acredito que a declaração do imposto de renda ela é um momento importante para você também registrar as suas operações, a sua vida financeira perante o fisco. E, de fato, às vezes, nós valorizamos a declaração de imposto de renda quando a gente precisa dela. E quando que o contribuinte, quando que a pessoa precisa? Exemplo, quando eu vou comprar meu primeiro apartamento. Aí a financiadora, né, o banco, quem faz a operação financeira, enfim, a construtora, pede a sua declaração de imposto de renda. E aí você percebe que não tem declaração de imposto de renda. Então a gente orienta sempre, de fato, quem tem interesse em fazer, mesmo não estando obrigado, a sua declaração de imposto de renda para evitar problemas. A falta da entrega ela gera penalidades, tem multa, né? Então a gente recomenda que faça, cumpra-se os requisitos. Então, se você está obrigado, eu citei 2 exemplos de obrigatoriedade, mas existem outros exemplos. Você tem que declarar, sim, e fazer as suas informações, divulgar os seus dados aí para o governo, para a Receita Federal, através da declaração
de imposto de renda. Nossa, que excelente. Na verdade, você tocou num ponto que eu nem tinha lembrado, mas quando eu fui comprar a minha casa, foi exatamente a primeira coisa. Imposto de renda, comprovação de renda, né? Precisamos comprovar a renda. Isso acho que para casa, para carro, qualquer coisa. E às vezes, talvez a pessoa fica lá, acaba às vezes pensando, esquecendo de declarar alguma coisa, tendo algum problema, não sei, e não consegue comprovar a renda. E aí não consegue fazer. Ele até tem aquela renda muitas vezes, mas não consegue comprovar, certo? Isso, qual que é o erro dessa pessoa que ela está fazendo, por exemplo? Então, ela ganha mais ali, ela tenta dar... Existe isso, a pessoa consegue maquiar, por exemplo, a questão da declaração? Cada vez está mais difícil a gente falar de maquiar ou omitir dados para a Receita Federal. Sabemos e conhecemos que os números, né, em relação aos aspectos tributários do nosso país, né, são números e aspectos de desenvolvimento tecnológico, de inovação de primeiro mundo. A gente tem um sistema tributário muito complexo e automaticamente a Receita tem um supercomputador onde hoje ela consegue acessar todas as informações dos contribuintes. Hoje uma criança nasce e já sai do hospital com CPF. Então a gente percebe que a evolução também sistêmica, tecnológica do órgão público tem acontecido de forma muito acelerada. E isso também favorece com que a Receita tem acesso aos nossos dados sem muitos esforços. Até porque a gente também hoje tem automaticamente a confissão desses valores por outras partes, né? Então, um exemplo, eu tenho lá um empregado, recebeu um montante, o salário durante o ano, esses valores eles são informados para a Receita no começo do ano. Então, tudo que o empregado recebeu na F no ano de 2023 já foi declarado para a Receita agora no mês de fevereiro de 2024. Todos os valores, descontos, se ela teve algum pagamento de abono, de férias, se ela pagou ou sofreu algum desconto de convênio médico. Então perceba, hoje, cada vez mais, o fisco tem acesso aos dados fiscais do contribuinte, ficando muito difícil da omissão de qualquer dado na declaração. Então é mais difícil. Posso não declarar algo? Sim, depois até eu falo um pouquinho o que vai acontecer com você. Toma cuidado, viu, Ciro? Não é para cair na malha fina. Bom, não estou falando de mim aqui. Mas é uma questão bem importante, na verdade, né, Felipe? A maioria das pessoas acham que consegue enganar o leão. Acha que não vou tentar fazer alguma coisa aqui. Mas esse é um ponto que eu já vi há bastante tempo. É tudo interligado hoje, na realidade, né? O fisco, a Receita, ela sabe o que está acontecendo. Mas eu queria até entender um pouquinho mais. Eu ouvi falar, não sei como funciona, que agora a gente consegue puxar todos os dados do que a gente está fazendo pelo Gov, né? O Gov já puxa todos o que a gente fez de, por exemplo, consulta médica, alguma coisa. Eu acho que a gente vai entrar nessa questão. Mas eles têm acesso a tudo, na realidade. Se engana aquele que está achando que vai conseguir fazer alguma coisa, né? Exatamente. É como eu disse, né? Assim, a pré-preenchida é uma modalidade de declaração que nós temos também através do Gov, a transparência, né? Esse portal do governo federal, ele tem acesso hoje a tudo, né? Então, para quem recebeu benefício na época da pandemia, para quem hoje tem acesso à carteira digital, a carteira de motorista digital, para quem tem acesso a um RG, para quem tem acesso aos serviços públicos, de certa forma tem uma conta no Gov, e aí você tem todo o seu aspecto também, tanto dos dados pessoais, quanto também dos dados fiscais. E é interessante, na minha declaração, quando eu consultei, eu não me lembrava de uma consulta médica, e o próprio sistema da Receita já me apontou essa despesa que foi paga em 2023, e eu não me recordava dessa despesa, de forma automática ela já aparece. E nós, como profissionais da outra ponta, quando eu atendo um médico, por exemplo, Ciro, ou uma psicóloga, ou um fisioterapeuta, qualquer profissional aí que possa gerar deduções para o contribuinte, né, nós declaramos isso também para a Receita de forma antecipada. Então nós temos uma declaração chamada de MED, onde nós informamos para a Receita Federal quais foram os gastos do Ciro com relação àquele profissional no ano. Tá. Então, interessante. Eu vou falar assim, Receita, o Ciro gastou o ano passado, em consultas particulares, um montante de X. E aí eu já informo isso para a Receita, e a Receita, de uma certa forma, vai cruzar os dados da sua declaração que você está informando
com os dados que eu informei como empresa para entender se o valor está correto ou não. Então, essa história de falar assim, antigamente a gente percebia muito, lança lá uma despesa de um convênio médico, porque eu quero restituir todo o valor que eu paguei de imposto. Tem que tomar cuidado. Não é bem dessa forma, né? Existem os cálculos aqui de impostos que nós fazemos, o sistema faz de forma automática isso, e a gente tem o cruzamento de dados cada vez mais eficaz, evitando qualquer problema de inconsistência de números e valores. Então, excelente. A gente tem que tomar cuidado. Não, excelente. E essa questão, igual você comentou, já não tem como enganar, não tem como fazer. Só que nem todo gasto médico, por exemplo, a gente pode deduzir imposto, certo? Vou até colocar uma fertilização in vitro hoje. Eu acredito que a gente pode deduzir do imposto de renda, ou, não sei, alguma outra questão. O que a gente não pode e o que a gente pode? Eu acho que isso seria legal. E não só médico, porque eu acho que todo mundo pega a nota da escola, saúde, educação, o que mais que a gente pode deduzir também? Hoje nós temos diversas deduções, diversos pagamentos, despesas que nós utilizamos de forma dedutível para poder apurar o nosso imposto. Esse ajuste, né, seria até interessante falar, que a declaração de imposto de renda ela é um ajuste anual do imposto. Então ela pega toda a sua vida fiscal do ano anterior, ajusta isso dentro dos princípios de lei, das regras tributárias, e faz lá o ajuste para você pagar imposto ou restituir imposto já pago. Então, até antes de responder a sua pergunta, tem gente que fala assim, eu não paguei imposto de renda, eu tenho alguma coisa para restituir? Não, porque você não teve retenção de imposto, você não pagou nada durante o ano. Então, só tem direito à restituição quem de fato tem retenções, quem pagou imposto. Mas eu não tenho direito à restituição, posso pagar? Sim. Depende muito também da sua movimentação financeira. E aí, respondendo a sua pergunta das deduções, que a gente chama de deduções, né? São várias, né? As principais são relacionadas à parte de despesas médicas, saúde, instrução, que é a parte de educação. Então, pré-escola, né? Ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de tecnólogo ou técnicos, são despesas dedutíveis para o imposto de renda. Curso de inglês, espanhol? Não. Aí tem que tomar muito cuidado. Tem vários cursos aí, aulas de reforço ou particulares, cursos de idiomas, muitas daqueles cursos profissionalizantes que nós fazemos. Essas despesas em questão, elas não são utilizadas para a dedução do imposto. E também vale lembrar, Ciro, quando a gente fala de instrução, que nós temos um limite. E esse limite é um limite, eu vou arredondar novamente aqui, de mais ou menos 3.600 e um pouquinho. E mesmo que você tenha gasto durante o ano um montante de 50 mil reais, existe um limite para fins de dedução. Então, na hora de declarar, você tem que tomar cuidado também para fazer de forma correta. Você vai usar o que é dedutível dentro do campo e o que não for dedutível em outro campo. Então, tem algumas regrinhas, por isso que sempre a gente reforça a importância do profissional, que seja qual seja, independente, né, de ajudar o contribuinte na hora de fazer o correto. E o contribuinte ou a pessoa física fazer com um profissional que conheça, para evitar, de novo, eu vou falar aqui o nome da malha fina, né, para não ter problema depois lá na frente. Todo mundo tem medo do leão, ninguém tem medo, vai. Todo mundo sabe que o leão, a gente comentou ali, pensa que vai morder um pouquinho e tal, mas malha fina, todo mundo tem medo, né? O que significa malha fina? Malha fina nada mais é do que você realmente ter inconsistência de dados na sua declaração. O que são inconsistência de dados? São informações que divergem da fonte de origem. Vou traduzir. Mais fácil, vamos lá. A sua empresa, onde você trabalha como um empregado, declarou que você teve um rendimento de 50 mil reais no ano. E você, por um equívoco, colocou que teve um rendimento de 49 mil reais. Isso é uma inconsistência de dados. Isso pode gerar uma malha fina. Um lançamento de uma despesa médica. Você fez anteriormente a pergunta, despesas médicas. Então, despesas com convênio, despesas médicas correlacionadas à parte de médicos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde são dedutíveis para a pessoa que faz a declaração.
Você vai o quê? Vai utilizar o montante de despesa que você teve para lançar isso na sua declaração de imposto de renda, que é a completa, não a simplificada, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, e automaticamente esses valores vão ser considerados para deduzir o valor de base de cálculo para pagar menos impostos. Quando você fala de situações aí de fertilização in vitro, por exemplo, pode. Ela pode, desde que sejam lançados valores na declaração da mulher, ou se ela de fato for dependente do esposo, ela também tem um benefício de dedução na declaração como dependente. Mas tem aquele limite também de valores. Essas situações de despesas médicas não aplica-se o limite, somente para as despesas de instrução. Despesas médicas, elas são, na sua totalidade, usadas como dedutíveis para fins de cálculo. Excelente. Medicamentos, por exemplo, dá Medicamentos também? Não. Se ele for um medicamento de despesa ambulatorial, hospitalar, que for descrita num procedimento, ele entra como despesa médica hospitalar, sim, mas faço uso de medicamento contínuo. Eu tenho um gasto alto com medicação, posso? Não. Infelizmente, não. Né? As despesas médicas, hospitais, clínicas, convênios e outras, por fim, sim, você pode utilizar. E aí, respondendo ainda da malha fina, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esses aspectos, porque um erro de digitação, um erro de dado colocado de forma incorreta. Então, sem querer, eu lancei uma nota de uma despesa de uma dentista que era de um ano de 2022 e eu lancei em 2023 essa despesa. Provavelmente você vai ser notificado e você cai nessa malha fina que nós chamamos, que nada mais é que existe uma divergência de dados daquilo que foi informado por você e daquilo que o fisco já tem. Excelente. E tem um prazo, por exemplo, poxa, informei errado. Ai meu Deus, e agora? Mas passou, fiquei lá de boa, tranquilo, ninguém me ligou, ninguém falou nada. Tem um prazo ou simplesmente o resto da vida eu vou ficar preocupado para, sei lá, daqui 20 anos, pô, lembrei, a Receita lembrou de mim ali e vai querer cobrar alguma coisa, por exemplo, ou não? Como funciona isso? Ótima pergunta. Na verdade, a gente, hoje, com esse nível de tecnologia que a Receita tem, você faz a entrega da sua declaração hoje, em 2 dias, eu vou dizer para você, chutando alto, já sabe se foi processado ou não a sua declaração. Então, hoje é muito rápido o processamento. E aí, o que acontece? A Receita fala que a sua declaração tem uma inconsistência. Existe uma malha fina. A malha fina é um processo que se dá, de fato, para você comprovar que aquilo que você declarou foi o correto e que não há divergência de dados. É um processo que você pode antecipar a entrega da documentação ou, dependendo da circunstância, retificar a sua declaração, porque foi um erro, e falar, opa, errei a digitação, não era 49 de fato, era 50, foi um erro de digitação, estou retificando e entregando correto, resolvido. Os prazos, né, Ciro? Então, assim, você pode fazer isso de forma rápida, às vezes você pode entrar com um processo que você precisa fazer um agendamento para apresentação de documentos, e hoje é tudo digital. A gente entra com os processos de forma digital, não mais físico como era, né? Então você consegue ganhar velocidade também nesse fato. Você pode antecipar também um atendimento de documentação de malha fina, antes até mesmo ser intimado, porque se você não faz isso, a Receita Federal te intima através de correspondência, através de forma eletrônica, a você cumprir de forma correta e legal a justificativa das inconsistências. E a Receita, ela tem como premissa e como base legal a cobrança e o direito de prescrição de 5 anos. Isso significa o quê? Que em 2024 você pode ser acionado de um problema de imposto de renda de 2022, por exemplo. De 2020, por exemplo. Nossa, mas 2020, a gente está em 2024. Você pode ser, sim, acionado por uma divergência ou por um problema fiscal de 2020. Então, a gente sempre fala que tome cuidado, porque a prescrição, o prazo para você sofrer qualquer questionamento ou pergunta da Receita Federal, ela se dá por 5 anos. Mas aí tem um caso, vou puxar um exemplo meio, eu não sei como funciona, mas vamos lá. Tem esse prazo de 5 anos. Por algum motivo, deu um problema na minha declaração de 2021. A Receita viu ali,
Pô, Ciro deixou de declarar bastante coisa aqui, tem coisa errada, eu vou cobrar ele. Opa, só que ela pode olhar ali e ver que tem mais coisas para trás antes de 5 anos e cobrar, por exemplo, ou não? Como que funciona isso, mais ou menos? Hoje, como os processamentos são rápidos, às vezes nós já sabemos de fato que esse problema talvez já tenha acontecido lá atrás, já tivemos o tempo até suficiente para corrigir. Mas se acontecer, e identifiquei também que esse problema vem de antes até, tem lá um problema que vem se repetindo desde 2018. Não há o direito da Receita poder te cobrar os períodos anteriores a esses últimos 5 anos. Então, passou 5 anos, teoricamente, a gente fala dentro de um conceito técnico, né, a prescrição do direito de cobrança tributária. Tá. Uma dúvida que surgiu aqui também agora, que eu acho que acontece muito. Vamos supor, a gente está falando de declaração de pessoa física, imposto de renda pessoa física, mas a gente tem muita gente que é MEI, por exemplo, né, Felipe? Como que o MEI faz a declaração dele ali? Ele é MEI, ele tem o dinheiro que entra da empresa dele. Como que ele organiza isso? Pessoa física, jurídica ali? Tem um esquema para isso? Como que funciona? Boa. O MEI tem que tomar muito cuidado em relação à declaração de imposto de renda e respeitar as regras em relação também aos rendimentos. Por quê? Normalmente o MEI tem um limite, né, de faturamento. E ele sendo MEI, ele tem a natureza jurídica de uma empresa, ele tem um CNPJ, ele tem um número que representa também ali a vida dele profissional. Então ele deixa de ser um prestador de pessoa física, um CPF, e passa a prestar serviço como CNPJ, como MEI. Existem algumas regras, Ciro, com relação aos rendimentos. Se ele tem salário, que nós chamamos de prolabore, esse MEI tem que também fazer as informações de forma correta, e o resultado e o lucro da operação dele também cumpre-se com algumas regras fiscais de presunção de valores que a gente tem que tomar cuidado e declarar de forma correta. Sou MEI, não vou me importar se devo ou não declarar. Eu oriento você que é MEI a procurar um profissional qualificado para poder de fato entender se você deve ou não declarar para não ter problemas fiscais no futuro. Excelente, excelente. Eu acho que muita gente que é MEI tem essa dúvida, né? Porque às vezes não separa ainda como que funciona a questão da empresa e tudo mais, mas isso é uma dúvida bem importante, eu acho, para muita gente. Uma outra questão, igual você comentou ali em algum momento que a gente tem a declaração simplificada e a completa. Eu acho que quando a gente fala bastante ali de deduções e tudo mais, a gente está falando da completa, é isso. Mas tem outra forma de eu fazer minha declaração também, que é uma forma realmente simplificada ali. Como funciona isso? Legal. São 2 opções, simplificada ou a completa, que nós chamamos, são as deduções. Na verdade, a completa nada mais é do que você usar as deduções legais, são as despesas, são os pagamentos que você teve durante o ano para poder deduzir e fazer um cálculo real do valor do seu imposto. Na simplificada, você tem um benefício fiscal, um incentivo fiscal ali, eu vou falar dessa forma, e automaticamente o governo já entende ali que você tem um montante de gastos, um percentual de 20%, que pode ser utilizado para fins de abatimento, a fins de deduções, e aí ele não considera os gastos que você teve de fato com as outras despesas. Ele utiliza, ele prefixa um valor limite de 20%. Se você tem mais gastos, a orientação sempre é de fazer uma análise, lógico. O próprio sistema já ajuda nessa análise, tá? Isso é importante frisar. Mas se você tem mais gastos, talvez compense a sua declaração de forma completa e você ter um controle desses documentos para que a gente possa lançar na sua declaração e você ter também o pagamento do valor devido de imposto, nada mais e nada menos. Então, excelente, porque a gente já pensa, ok, todo mundo que tem que declarar sempre vai ter aquela dúvida, como que eu faço a declaração? E aí muitas vezes a pessoa pensa assim, vou fazer o seguinte, vou procurar um contador não, vou fazer minha declaração aqui, vou baixar o programinha da Receita, vou organizar aqui, tem a simplificada, poxa, vou fazer aqui na simplificada mesmo. Quais os riscos, Felipe, que essa pessoa pode estar correndo de fazer ali alguma coisa que ela não entende? Porque não é tão simples assim a gente fazer uma declaração. O que pode acarretar ela querer fazer a declaração dela por conta própria, por exemplo, e, vamos supor, cair na malha fina? Eu acho ótimo que eles façam, porque depois a gente vai cobrar para fazer a retificação, a correção. Mas brincadeiras à parte, tem que tomar muito cuidado.
Um erro, muitas vezes despercebido, pode gerar penalidades, autos de infração, multas. E eu já tive casos, por exemplo, de profissionais da área de saúde, uma dentista que declarou de forma equivocada alguns valores e ela foi penalizada pela contribuição previdenciária que não foi recolhida, por falta de conhecimento, um problema gerou outro, e aí foi um montante altíssimo de impostos com multa, juros, e aí isso acarretou numa dobra de valor. Então imagina, um valor que era devido na época de 20 mil passou a ser de 40. Nossa. E aí a pessoa acorda com uma dívida que ela nem sabia que existia, e às vezes ela não acompanha também esse processamento. Por isso que eu também sempre oriento a ficarem atentos, né? A questão de endereço, normalmente a Receita notifica ainda de forma impressa e pelo portal da Receita Federal, que é o ECAC, que é o portal que o contribuinte, que o cidadão, que a pessoa física pode ter acesso e verificar as inconsistências. Uma vez declarado errado, posso retificar, caio na malha, mas se eu não tomar os devidos cuidados, dependendo do que eu erro, pode ser mais caro o molho que o peixe. Você está economizando ali um valor simbólico, a gente pode até falar, e às vezes, uma dívida de 40 mil por uma declaração errada e tudo mais. Mas vamos lá, então vou declarar, por exemplo, com a F, vou fazer minha declaração com a F. Como que a F sabe? Tem como eu ter alguma forma de acompanhar isso? A F acompanha isso? Todo o escritório de contabilidade acompanha isso para ver se eu caio na malha? Como que funciona isso? A gente tem hoje desenvolvido uma automação, nós chamamos de robô, que ele consegue acessar a base da Receita Federal e conseguir entender o status. Como é que foi a entrega da declaração? Se ela foi processada, se ela tem pendências, se ela está em malha. Então a gente hoje, como diferencial para os nossos clientes de imposto de renda e outros, a gente consegue monitorar isso de forma diária, o processamento da declaração de imposto de renda. E um ponto importante, Ciro, aqui vale lembrar que mesmo a declaração processada não significa que em algum momento você pode ser notificado pela Receita a responder a algo. Então, mesmo processada, você pode ter um questionamento futuro de um ponto da sua declaração. Processada quer dizer que ela passou. Ela passou. Assim. Beleza, não caí na malha, tudo bem, tá tudo bem por enquanto. Exato. Não tive inconsistência de dados. Tudo que eu informei é aquilo que foi declarado, as informações estão corretas e foi processada. Mas isso não significa de fato que você não possa ter um problema no futuro. E nós monitoramos as declarações para que evite surpresas aí, futuras de problemas fiscais. Imagina você comprando hoje algo e de repente a pessoa olha e fala: seu CPF está cancelado ou com restrições. É muito desagradável e a gente tenta evitar de fato, dando todo o suporte profissional para vocês. E tem um ponto também, cair na malha, tem uma dívida ali no meu nome e tudo mais. Não tem o que fazer, certo? É pagar, é resolver, tentar correr atrás. Senão, quais são os riscos? Igual você falou, o CPF pode ser até cancelado ou desse tipo? Pode haver penalidades. Essa dívida sua, se não negociada ou paga, pode ir para um outro patamar de cobrança. Automaticamente você começa a ter realmente notificações, encarece. A sua dívida que estava num primeiro nível na Receita vai para a Procuradoria, aumenta seus valores, acrescem aí pelo menos 20% do valor original. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não ter consequências mais graves de restrição no CPF. E impossibilita, né, Ciro, a gente como cidadão conseguir um passaporte, questões eleitorais, participação de concursos públicos, aprovação de crédito simples, às vezes, para uma compra num crediário, uma compra parcelada, você tem uma restrição em relação ao seu CPF. Excelente. Vamos pensar então, já que assim, a gente tem que declarar, e tem várias dúvidas que surgem quando a gente vai declarar, mesmo que a gente tenha que falar para o contador, por exemplo, para resolver isso. Vamos supor, o que eu tenho que levar? Vendi um imóvel, troquei de carro, fiz alguma coisa no ano... Se a gente parar para pensar, a gente está falando do imposto de renda 2024. Então, na verdade, a gente vai declarar 2023, né? Tem aquela questão no calendário 2024 ou 2023, tudo bem. Então, tudo que eu fiz em 2023, eu tenho que informar para a Receita. Então, pontos aqui. Vendi carro, vendi imóvel, comprei imóvel, é declaração na certa. Não tem o que eu fazer, por exemplo. Eu ouvi falar que tem uma regrinha, e se eu vender uma casa num período e comprar uma outra, eu consigo, às vezes, não pagar o imposto daquela casa. Ou outra dúvida que vem antes dessa ainda, Felipe.
tenho uma casa, vendi. Eu tenho que pagar imposto em cima disso. Como que funciona? Tem uma tabela, é tudo igual? Muda alguma coisa? Como que é? Excelente pergunta. Quando existe qualquer alienação ou venda de um bem, o que o fisco fica de olho é para apuração do imposto sobre o ganho de capital. Então vamos lá traduzir isso numa linguagem mais simples, né? Comprei hoje uma residência, uma casa no valor de R$200 mil. Esse imóvel valorizou ao longo dos anos e hoje estou vendendo essa mesma casa por R$500 mil. Custo de aquisição, o valor que eu comprei a casa de R$200 mil, hoje eu vendo, eu alieno esse bem por R$500 mil. Eu tenho uma diferença de R$300 mil. Teoricamente, deve-se pagar-se o imposto sobre os 300 mil, sobre a diferença do valor de compra para o valor de venda. Para bens imóveis. Porém, a lei traz um incentivo fiscal se você fizer aquisição de um novo imóvel no prazo de 180 dias, imóvel residencial, você consegue a isenção do imposto na totalidade. Então, vale consultar porque às vezes alguns clientes têm essa transação simples, né? Comprei então um imóvel lá no passado, paguei 200, vendi por 500, agora vou comprar um novo imóvel que tem um valor, um montante de 700 mil reais, usei todo o valor do ganho ali, não se aplica-se o pagamento do imposto, estou tranquilo, mas eu vou usar parte ou só o valor é parcial, então a gente tem que entender um pouco melhor, né? Mas dá sim para a gente pensar em algumas situações. Para veículo isso não se aplica, isso é só para imóveis residenciais. Mas aí tive uma questão então, vou dar uma desperta aqui com a Receita, tá? Vou fazer o seguinte, imagina só, vê o que eu vou fazer, comprei um imóvel ali, paguei R$100 mil, hoje se eu for vender ele vale 300. Eu sei que eu vou vender ele um dia, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na declaração do ano anterior, eu vou lá e declaro que meu imóvel valorizou. Eu vou lá e coloco que ele está já a 300 mil, porque eu estou pensando em vender ele, e daí no próximo ano eu vou lá e anuncio ele por 300 mil. Aí eu estou tranquilo. Não pode. Pode estar tranquilo, mas o fisco não permite que você faça uma valorização do bem sem acontecer de fato as benfeitorias. A gente pode valorizar um bem de que forma? Com benfeitorias. São reformas, são ampliações, a conservação do imóvel. Tudo isso você, de forma fiscal comprovada, não adianta também eu falar para o fisco, eu tive uma benfeitoria no meu imóvel que eu comprei por 100 e hoje ele vale 200. Eu preciso de documento fiscal para isso. Então, toma bastante cuidado em relação à valorização, porque o fisco não permite só o simples fato de mas o meu imóvel valoriza ao longo dos anos e eu fiscalmente quero ajustar o valor. Isso não é permitido pela lei. Então, o fisco veda a sua valorização sem a comprovação fiscal. E aí vem uma confusão que é muito comum, porque o valor realmente de mercado, a prática comercial, difere daquilo que foi lançado. Mas valor venal que a gente fala. Valor ali, venal. Né? Às vezes valor venal tá 15 mil, mas o valor de venda dele é absurdamente diferente, né? Então, em resumo, a gente não pode simplesmente valorizar da forma que a gente entende o bem para não pagar imposto lá na venda, que é onde de fato o contribuinte, ele não paga muitas vezes, o impacto maior e aonde há confusões, né? É na venda, quando eu tenho um ganho de capital, quando eu tramito ali a venda, e aí eu vou pagar os impostos como vendedor, e toma cuidado. Excelente. Então eu não consigo brincar com o leão dessa forma, não é possível. Aí não. E aí, uma outra dúvida simples que é assim, hoje eu tenho banco digital pra caramba, né, Felipe? A gente vê aí, tem Nubank, C6, um monte. E geralmente muita gente vai abrindo conta, tem conta em todos os bancos, para pensar. E quando eu vou declarar, eu preciso ter o informe de rendimento de todas as contas, na verdade, o conta que eu tenho movimentação, como que funciona isso? O correto é que você tenha o informe de rendimento, até porque se você tem qualquer tipo de aplicação, renda variável, aí a gente pode fazer, né, uma discussão muito mais ampla em relação a isso. Aí você tem rentabilidades de dinheiro, de capital que foi aplicado. Então, por exemplo, eu pego o meu rendimento, a minha renda hoje, meu capital, e aplico esse valor dentro de uma ação. Automaticamente eu compro uma ação, e aí essa ação, em algum momento, ela pode ter rentabilidades ou um fundo específico, e eu devo declarar automaticamente
Aí se você tiver dentro dos pré-requisitos e critérios de obrigatoriedade, né, vou colocar aqui um parênteses, você deve declarar para a Receita essas variações. Então todas as contas sim são obrigatórias e necessário que você declare para o fisco. É importante essa transparência aí na sua declaração. E é bacana que a própria conta já avisa a gente ali, às vezes manda um e-mail, opa, informe de rendimento pronto, você tem que mandar. Mas tem uma coisa que eu acho que muita gente não pensa ainda, que está muito em alta agora, até mês de abril também, Bitcoin está super em alta. Me conta, tenho criptomoedas, por exemplo, a partir de agora. É preciso declarar ou não? A Receita não está de olho nisso aí? Como que funciona? Existe um limite legal para criptomoedas, a gente tem que respeitar esse limite. E o que mudou para esse ano, né, Ciro, que automaticamente a Receita obriga agora a informação do CNPJ da empresa de custódia. E isso a gente não se preocupava até então. Então nós declarávamos valores, montantes em criptomoedas, e não precisava se preocupar muito em dados, mas até hoje as operadoras, as empresas que fazem a custódia das criptomoedas, são obrigadas a te darem um informe e você declarar o CNPJ da empresa para não correr nenhum risco, que é um campo obrigatório. Sem o CNPJ não consegue transmitir. Mesmo que seja uma empresa internacional, por exemplo, não importa. Alguma empresa vai fazer a intermediação, vai ter o CNPJ. Poxa, assim, primeiro ponto, muita gente realmente pensa que é muito fácil, né? Só chegar lá, faço declaraçãozinha, baixo o programinha e com certeza o problema da gente declarar errado é muito pior do que a gente, chamar um contador, resolve para mim, organiza, porque eu não entendo disso. Então por que não procurar quem entende, na verdade, não é? Conta para mim como funciona se a pessoa precisar declarar o imposto de renda com a F, o que ela tem que fazer, como que ela consegue fazer a declaração dela, por exemplo, com a F e como funciona tudo isso. Interessante. Também a sua sugestão, né, Ciro? Acho que vem muito de encontro à forma que nós pensamos, fazer o certo a primeira vez, evitar problemas, né, fiscais, procurar um especialista, poder ser bem atendido em relação aos temas, que às vezes eu pego um exemplo também aqui que já aconteceu, eu recebi uma sentença de um processo trabalhista, um montante de R$500 mil, como é que fica? E já foi descontado desse processo das verbas que eu tive indenizadas, um montante de imposto. Eu restituo, eu pago mais. Então, assim, a gente está lá para isso. Muitas vezes acontecem situações que não são corriqueiras, que a gente precisa auxiliar, e mesmo para aquelas que não são, a gente está lá para atender. Importante, listar. E nós mandamos aí essa relação de documentos para que o contribuinte possa ter um checklist, um roteiro do que ele precisa. Então, como você bem disse, né, os informes de rendimento de bancos, documentos pessoais, endereço. Uma coisa simples, mas a Receita até pergunta, houve alteração de endereço, sim ou não? E eu sugiro para vocês que façam sempre a informação correta, porque se a Receita precisar, em algum momento, notificar, ou mandar qualquer tipo de correspondência, eu já tive situações de clientes lá da F, onde a pessoa ela tem uma alteração de endereço, ela muda, e ela é notificada e não recebe as notificações, e ela perde prazo. E quando você perde prazo, não adianta você falar para a Receita que você mudou. A obrigação sua era ter visto, de alguma forma, a notificação. Então, esse é um ponto importante. Então, os documentos importantes para a declaração do seu imposto de renda, nós enviamos aí para vocês uma lista onde tem uma relação de documentos que nós precisamos, tá? Eu não vou me estender, mas de certa forma os comprovantes de renda, as despesas que foram pagas, os dados pessoais do declarante, automaticamente se você tem aplicações em bolsa de valores, em criptomoedas, todo esse histórico, todos esses documentos são importantes para que a gente faça uma declaração correta, da melhor forma, para evitar problemas fiscais no futuro. Boa. Se eu entrar no site do Grupo F hoje, então, eu consigo pegar todos esses dados, essas informações e mandar um alô ali para fazer a minha declaração? Consegue. Sugiro que você nos chame lá no WhatsApp, vai ter também um link dentro do nosso site. Você pode clicar e você vai receber um e-mail e nós vamos fazer contato para atender e fazer a sua declaração de forma correta, da forma mais segura possível. Bacana. Assim, uma última dúvida. Vamos supor que eu quero fazer, então, uma declaração, vou fazer com a F e eu consigo ajudar alguma instituição?
de alguma forma? Esse imposto eu consigo destinar para alguma instituição que eu queira? Como funciona isso? Ou não, o imposto vai para onde o governo quiser e acabou? Se você não fez nenhuma contribuição social no ano, te convido a fazer nesse momento. É possível sim, Ciro. A gente tem uma opção lá dentro da própria declaração de imposto de renda, fazer uma destinação do valor do imposto diretamente na sua declaração para entidades, seja ela federal, seja uma entidade municipal ou estadual, e você destinar parte do imposto que você pagaria para a União para um fundo aí de adolescentes, crianças ou idosos do seu município. Então, sugiro que você possa, de certa forma, contribuir de forma social, não pagando nada mais por isso e destinando parte do seu imposto para uma entidade séria da sua cidade, do seu estado, do seu país, contribuindo com outras pessoas. Pô, excelente. Isso é muito bacana. E, então, vamos finalizar assim. Não tem como eu fazer um imposto sozinho, eu acho. Eu acho que eu preciso de alguém, de uma ajuda de um contador realmente especialista em imposto de renda para fazer uma declaração. Só que, para finalizar, eu acho que tem um prazo, certo? Conta pra gente até quando que a gente pode ter declaração. E pra gente finalizar aqui, eu acho que a gente tirou bastante dúvidas e também acho que poderia deixar um canal aberto, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, entrar em contato, deixar um comentário aí. E tenho certeza que a F vai entrar em contato, retornar e ajudar a pessoa a fazer a declaração dela da melhor maneira possível e, claro, sem cair na malha fina. Exato, tem um prazo, a gente tem que se atentar a isso. O prazo, ele encerra no dia 31 de maio desse ano. Lembrando que se você tiver as restituições ou é devido o pagamento, né, de imposto, você pode também dividir automaticamente aí o seu imposto em 8 cotas. E aí automaticamente isso vai a partir de maio até dezembro. Pode parcelar o pagamento com as correções de Selic e tudo mais, mas pode parcelar. E o quanto antes você faz, antes você recebe a restituição caso haja. Então fica também a dica. Para quem quer restituir de forma antecipada, melhor entregar de forma antecipada. Existe uma prioridade para restituição. É lógico que idosos, pessoas com doenças graves, quem faz via Pix. Existem as regras, mas o quanto antes declarar, melhor, porque você tem sua restituição aí de forma antecipada também. Mas a gente fica à disposição, Ciro, viu? Para poder fazer a sua declaração. E tenho certeza que depois desse bate-papo, a F vai poder te ajudar e conta com a gente na declaração de imposto de renda também para esse ano. Poxa, pode deixar. Primeiro, acho que a intenção maior aqui era a gente esclarecer algumas dúvidas que, principalmente eu tenho também, mas com certeza muita gente tem. E, poxa, obrigado, Felipe. Obrigado, F, por ajudar aí a entender mais, principalmente, o que é o leão, né? E como fazer a declaração também, que eu acho que é muito importante a gente conseguir ter aí o apoio de um contador para a gente não ter nenhum problema. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, também te agradeço, Ciro, pela participação, aí, pela provocação ao tema. E para vocês que nos assistem, nos ouvem, fica o convite para assistir os próximos episódios do nosso podcast do Grupo F. Como eu falei, vem novidades por aí, espero que vocês tenham gostado e procurem um profissional. A F pode ajudar vocês a declarar de forma correta e segura. Conta com a gente, um forte abraço e até a próxima. Muito bom, hein? Fechou?